Estamos ao vivo aqui no YouTube, Instagram, Facebook, ok? Todos juntos. Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Inglês para Cristãos. Aqui é a professora Vilma e eu quero falar com você que é cristão, tem um chamado missionário, ou talvez você seja um pastor, uma pastora. Você sabe o que a fé e a fluência em inglês têm em comum? Não. Ambos vêm pelo ouvir. Quanto mais você escuta a palavra do Senhor, quanto mais você estuda a palavra, quanto mais você medita na palavra do Senhor, mais você cresce em fé. E assim é como o inglês, certo? Quanto mais você se expõe à língua inglesa, principalmente ouvindo, mais facilmente você vai atingir a fluência no inglês. Então, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã em Cristo, que a minha missão é levar você à fluência no inglês com a ajuda da Bíblia. Exatamente, porque quando nós estudamos algo que toca o nosso coração, algo que é no nosso interesse, a gente aprende de maneira muito mais fácil e mais rápida. Então, o meu recado para você é o seguinte: deixe as histórias da Bíblia te ajudar. Vamos lá, então? Hoje nós vamos ver uma história que eu acho que é uma das mais famosas da Bíblia. E eu tenho certeza que você já viu alguma pregação contando essa história aqui. Você sabe qual é a história? A história de José do Egito. Exatamente. De escravo a governador de uma nação estrangeira. Exatamente. Então, vamos começar essa história? Né? Então, é o seguinte, José, ele era o 11º filho de Jacó, certo? E ele teve esse filho com a sua esposa mais querida, mais amada, né? Que era Raquel, que não podia ter filhos, certo? Então, durante muitos anos, ela sofreu porque ela não conseguiu dar nenhum filho a Jacó. Porém, já em idade avançada, ela teve José, exatamente. E por isso, né, por ele ser considerado um filho do milagre, com a sua esposa, né, mais amada, então ele se tornou o favorito do seu pai, Jacó. Ok? Então, Joseph, right? He was the 11th son of Jacob and Rachel, right? And he became Jacob's favorite son. Why? Because his mother was Rachel, and Rachel was the wife that he most loved, right? So, sabe, a gente só para contar essa história de Jacó e Raquel, esse grande amor, isso então já dá uma outra aula, porque é uma grande história de amor. Mas hoje nós vamos nos concentrar aqui na história de José, né? Aí eu vou dando um oizinho aí, pessoal que está chegando, o Edgar, Jurema, minha aluna querida, certo? Então hoje, né, a gente vai ver essa história fascinante de José, né, que é o 11º filho desse casal. Então, Joseph was Jacob's favorite son. And this favoritism was not pleasing his brothers, certo? Então, o que acontece? O fato de José ter nascido da sua esposa mais querida, já numa idade avançada, quando ambos estavam numa idade avançada, então eles consideravam o filho do milagre, né? Filho do milagre. Então, ele era o queridinho também do seu pai, Jacó.
que, inclusive, ele demonstrou essa predileção quando ele deu de presente ao seu filho uma túnica colorida, right? So his other brothers were so jealous of him because he could notice this favoritism. They could notice that Jacob liked, loved Joseph differently from the other sons. Então, eles começaram a pegar raiva, ódio mesmo de José. E aí eles começaram a planejar. Eles queriam se livrar dele. Então eles começaram a planejar contra a vida dele. Né? Eles falaram, a gente tinha que desaparecer com esse menino. So, they hated, their young brother so much because they were so jealous that he wanted to get rid of him. Né? They were even planning to kill him, right? And that got even worse. Sabe o que piorou essa situação? Porque José era um jovem sonhador. Ele teve 2 sonhos que ele contou para sua família, né, para os seus irmãos e para os seus pais. E aí, eles ficaram com mais ódio ainda. Né? Porque esse sonho, né, indicava que toda a sua família iria se curvar a ele. Então, até o seu pai ficou um pouco desagradado desse sonho. So, this young boy, he was a dreamer, and he had 2 dreams that he told his family, right? And after the dream, his brothers started hating him even more. So they were planning to kill him. And even his father didn't like much his dream, because in the dream, right, the dream suggested that all his family would bow down to him, right? Thanks for the likes, guys, on Instagram. So what happened? Dia que José estava um pouquinho mais afastado lá, pastoreando lá as ovelhas, né? Os irmãos o encontrou e viram, nesse dia que ele estava um pouco mais afastado da casa, a oportunidade para matá-lo. So there was a time when Joseph was with the sheep, a bit far away from home, right? So when the brothers saw him, so that's our opportunity to kill him. Porém, o seu irmão Judá falou, não vamos matá-lo. Então a gente pensou, né? Poxa, um irmão bacana, né? Alguém que ficou do lado de José. Mas não foi bem assim, não. Porque ele disse o seguinte, por que a gente não vende ele como escravo? Olha a ideia. So they wanted to kill him, right? They thought that was the perfect moment to kill Joseph, right? But his brother Judah, he had a different idea. No, let's not kill him. Why don't we sell him as a slave? Então, naquele momento ali, eles encontraram nesse caminho uma caravana lá de ismaelitas. E eles venderam o seu irmão mais novo, queridinho do seu pai, para essa caravana. Né? É uma história triste, né? Porque José era ainda um adolescente, né? A história diz que ele tinha aproximadamente 17 anos. 17, 18 anos. Né? Muito obrigada, Edivaldo. Thank you. Thanks a lot. And then, então, he was just a teenager. Right? And he was sold as a slave, right, to a caravan of Ishmaelites that were passing by. Né? Agora, imagine você, um jovem de 17 anos, certo? Que vem de uma família grande, que tem o amor dos seus pais, né? E que se dava muito bem com o seu pai. Imagine, de repente, ele ser vendido como um slave, como escravo, né? Gente, que sensação horrível, right? So imagine he was just a teenager, right? Yeah, he wasn't a man, and he was there with his family, probably having a good life. Yeah, he was a beloved son, right? And he ended up being sold as a slave. Ok, essa caravana
acabou levando José para o Egito. E lá eles venderam José para o chefe da guarda, lá do palácio, do rei do Egito. Então, ele passou a trabalhar na casa desse homem, né? O nome dele era Potifar, certo? Então, ele era lá o chefe da guarda lá do rei. So, in Egypt, he was sold to this Egyptian man, Potifar, right? And then he started working for this man. Agora, olha só essa situação. Dando uma olhadinha aqui. Ellen, boa noite. Então, olha só essa situação. Um rapaz jovem, sabe, sem tanta experiência na vida, não é? Sendo vendido como escravo, indo para uma terra que ele nunca viu, sabe? Não conhece, longe da família, sem conhecer os costumes, sem conhecer a língua. Mas a situação nos mostra que José era um homem íntegro, trabalhador e muito inteligente, certo? Porque ele aprendeu a língua egípcia. E trabalhando na casa de Potifar, né, esse homem conseguiu perceber que o Senhor era com ele, porque tudo que ele fazia prosperava. Onde ele colocava as suas mãos, prosperava. E Potifar percebeu isso. So, imagine that he was working, yeah, he was taken to the house of Potifar and started working for this man. He was away from his family, from his culture, from the costumes. I mean, he didn't understand the language. He had to learn the Egyptian language, right? But Potifar, intelligent man, he could realize that everything Joseph touched prospered. He realized he was a hard-working man. Then he noticed he's so intelligent, he's so clever. Everything he does is so well done. So he noticed that God was with him. Agora, perceba uma coisa. Ele percebeu que o Senhor era com ele. Ele percebeu que onde ele chegava, ele prosperava. Onde colocava as suas mãos, ele prosperava. Agora, o Senhor era com ele? Potifar não era um egípcio de uma terra pagã que acreditava em tantos deuses, certo? Tantos animais, sabe? O Deus do vento, da chuva, né? Independentemente de qualquer coisa, ele percebeu a lealdade, a fé que José tinha ao seu Deus. So, Potifar realized that, his faith, his loyalty, he was a hard-working man, a man of integrity, and everything he did was prospering. Então ele começou a dar um monte de coisa para ele fazer, né? E quanto ele mais dava, mais prosperava. E a casa dele prosperava no campo, que chegou num ponto que Potifar colocou tudo. Colocou José como administrador de tudo que ele tinha. Né? E conforme ele ia colocando essas coisas na mão de José, Potifar percebia que quanto mais ele entregava as coisas para José, mais ele prosperava. Então a sua casa se tornou ainda mais próspera. Nos campos ele se tornou ainda mais próspero. So Potifar realized the more he would give to Joseph, the more responsibility he would transfer, right, to Joseph, the more he would put him in charge of everything in the house or in the field, he would prosper. And Potifar would prosper with him. Ok? Então agora chegamos aqui num ponto que a gente vai ver aqui. Nós estamos trabalhando com Gênesis 39 e eu vou destacar 2 versículos, o 4 e depois o 22. Right? So we work with Genesis, yeah? The book of Genesis, chapter 39, and we're going to work with 2 verses. Verse 4
and 22. Então, eu quero dividir aqui a primeira tela aqui com vocês. Né? Vamos lá. Vocês que estão aí comigo no Instagram, eu acho que vocês, né, querem trabalhar com o ouvido de vocês, que é muito bom, né? Se vocês conseguem me entender, e quanto mais vocês escutam, mais vocês vão entender, então esse é um excelente exercício. Mas se por acaso vocês quiserem acompanhar as telas, opa, eu os convido lá para o YouTube. Eu estou aqui olhando para uma segunda tela, só um minutinho. Let's share. Ok. Foi? Yes! Então, olha só. Verso 4, né? Agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Mais uma vez, agradou-se de José e o tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Né? Então agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Vamos lá no inglês? Joseph found favor in the eyes, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned. Again, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned. Last time, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned. Ok? Just a second. Então, Potifar, né, agradou-se de José. Né? Joseph found favor in his eyes. Aqui, se a gente for, eu estou trabalhando com a nova versão internacional, NIV, então, Joseph found favor in his eyes. O José encontrou favor nos seus olhos, né? E aqui nessa versão em português, né, agradou-se de José. Joseph found favor in his eyes. E tornou-o administrador dos seus bens. And became his attendant. Attendant, geralmente pode ser um administrador, pode ser uma pessoa que, um auxiliar, né? Se você for numa loja, você vai falar com sales attendant, alguém que está cuidando ali das vendas. Mas aqui nesse caso, esse attendant tem a ideia aqui de administrador, ok? Potifar deixou a seu cuidado. Potifar put him in charge of. Né? In charge of quer dizer o quê? Ou encarregou. Fez com que ele fosse responsável por aquilo. Então, Potifar deixou a seu cuidado. Potifar put him in charge of. Deixou a seu cuidado o quê? A sua casa. Potifar put him in charge of his household. Quando essa palavra household quer dizer o quê? Tudo referente à casa era de responsabilidade dele. You want to improve your English? Yes. Vamos continuar aqui, que eu tenho certeza que você vai melhorar o seu inglês. You certainly improve it. Ok, Vilma? Então, né? Household. Tudo referente à casa. Né? E olha só, ele confiou tudo o que possuía. Olha o nível de confiança de Potifar no José. And he entrusted to his care
everything he owned. Ok? Então, entrusted to his care. Colocou aos seus cuidados. Okay? Entrusted to his care. Colocou aos seus cuidados. Do quê? Tudo o que possuía. Everything he owned, que é o verbo possuir. Certo? Então, I'm sorry. Vamos voltar um pouquinho ali para a história? Trabalhamos aqui com o versículo 4. Vamos voltar aqui um pouquinho para a história. Né? Então, olha só. Parecia que as coisas para José não estavam indo tão mal assim. Né? Por quê? Porque ele encontrou favor aos olhos de um homem poderoso que trabalhava para o rei, certo? Então, com isso, eu tenho certeza que ele tinha muitas regalias. Ele era a pessoa mais importante na casa, abaixo de Potifar. Né? I guess life was not going so badly, right? Why? Because he gained his trust. He gained, his favor. Right? He was administering, managing everything in the house, so he had an important position there, right? Agora, imagine uma coisa. Ele ainda era muito jovem. Ele saiu da sua terra por volta de 17 anos. Então, a história aqui não fala quantos anos ele tinha, mas ele ainda devia ser jovem, né? 18, 19 anos, imagine. E a história diz que tudo que ele tocava, ele prosperava. Também diz que o Senhor era com ele. Isso estava muito claro para Potifar. E também ficou muito claro que ele era um homem inteligente, que ele era um homem que trabalhava, que ele era um homem de caráter. Né? Só que tinha uma outra coisinha a mais. Ele era muito jovem, né? Ele era um homem muito bonito, né? Porque no inglês fala assim, well-built and handsome. Well-built, sabe? Que tem um corpão, assim, well-built, né? Bem feito, bem posto. Handsome, né? Um homem bonito. Handsome, a gente usa para homens, ok? Beautiful, para mulheres. Handsome, para homens. E o que aconteceu? Então, a esposa de Potifar começou a notar José, a sua beleza, a sua inteligência, né? Como ele se tornou, né, o homem mais importante ali daquela casa, e ela passou a desejá-lo, né? Era crush on him. E ela começou a persegui-lo, porque ela queria levá-lo para a cama a todo custo, ou melhor, queria que ele a levasse para a cama a todo custo. E aí, você imagina, um rapaz jovem, menos de 20 anos, viril, os hormônios. Ela deveria ser uma mulher bonita, porque os homens poderosos ali, né, escolhiam as mais lindas. Então, olha a situação de José. Right? He was a young man, quite handsome, well-built, right? But he had a very important position there. But look, he was far from home, far from his family. I'm sure he missed his family. But he was there, he was making his best, right? Working hard, being honest. Yeah? And then when Potiphar's wife wanted, had a crush on him, wanted him to take her to bed, he said, no, I'm sorry, I can't do that. No, come on, why not? No, of course not. I mean, he's my boss. I mean, he put everything under my control. I mean, I control everything. I manage everything. I am his best man. I am his right arm. I mean, how can I do such a thing? E essa mulher insistia. Sabe quando mulher quer? Né? Mulher insistia. Eu imagino que já estava ficando louco. Então, o que acontece? Né? A gente tem que fugir da aparência do mal e tem que fugir do mal. Né? Então, ele começou a evitá-la. Né? Ele começou a evitá-la. Né? He tried to escape for her. He wouldn't come near her alone, not at all. Right? Mas ele ficou ali, firme. E ela ficou ali, insistindo.
Até que um dia, essa mulher falou assim, vou pegá-lo. Né? Mandou os funcionários da casa tudo embora. Né? E um dia ele chega, entra na casa para fazer ali os seus afazeres, né? E se depara com ela. Cadê os funcionários? Não tinha mais ninguém, só tinha eles. E ali ela, né, avançou nele e fazer de tudo. E ele, não, eu não posso fazer isso. Não, mas ninguém vai saber. Não, eu não posso fazer uma coisa tão perversa, tão errada, como o meu superior, e muito menos posso cometer esse pecado contra o meu Deus. Olha a firmeza de caráter dele. Só que dessa, né, a mulher ali insistindo, houve aquela batalha ali, física, imagino eu, que o seu manto acabou ficando, porque ele escapou daquilo, né? Não sei como, né? Uma firmeza de caráter, né? De controle também físico das suas emoções, né? E ele fugiu, mas o manto acabou ficando com ela, right? So, in that conversation, that battle, he said, no, I can't do such a wicked thing. No, it's not only because of him. I cannot commit this sin against my God. That's not right. So he just escaped from the house, but his cloak, yeah, he left his cloak with her. Ela ficou tão indignada, né, com essa coisa, que ela pegou ódio, assim como os irmãos, ela também pegou ódio dele, né? Então, quando os funcionários começaram a aparecer, ela falou, olha aqui, ele tentou me seduzir, ele tentou me levar para a cama. E ela ficou esperando ali o marido Potifar chegar para contar aquela história que ela estava inventando. Né? Ficou ali com o manto dele, esse hebreu que o senhor trouxe para cá, entregou tudo. Olha aqui, sabe? Queria abusar de mim. Como é que você pode fazer isso? Gente, Potifar ficou tomado de ódio, né? Assim como os irmãos. Né? E José escapou. Só que, o que aconteceu? Potifar botou ele na cadeia. Por fazer o quê? Ele foi para a cadeia por fazer o quê? A coisa errada? Não. Mais uma vez ele foi prejudicado, né? Por fazer a coisa certa. Mas, em tudo a propósito do Senhor, não é mesmo? So, he escaped. The woman was there. When the employees came, she told them that he tried to rape her, right? To abuse sexually of her. Right? And she was waiting, yeah, with his cloak, yeah, waiting for Potiphar to tell her story, right? A story that she made up. Yeah? So she said, this Hebrew man you brought in, he wanted to make sport of me. He wanted to take me to bed. I had to resist. And now he disappeared, he escaped, but I have here his cloak to prove. Yeah? So he was sent to prison. Mais uma vez, he was sent to prison for doing the right thing. So it's such a terrible situation, right? Away from home, away from family, right? In a pagan culture, country, speaking a language that was not his, but he learned it very well. And then he was in prison. How bad that, right? Dá um oizinho assim, pessoal aqui que tá chegando, Francisco, Divar, dá uma só. Lá na prisão, o que aconteceu? Lembre-se, o Senhor era com ele. Agora, por que será que o Senhor era com ele? Imagine, olha só, ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, foi enviado para uma terra pagã, distante, numa língua que ele não conhecia, certo? Mas Potifar conseguiu ver que o Senhor era com ele, porque onde ele tocava, né, ele prosperava. E lá na prisão também não foi muito errado. Né? Lá na prisão, ele procurava ajudar todo mundo, ele procurava ser gentil com todo mundo. Né? E ele tinha o dom de interpretar sonhos. Então, ele procurava ajudar todos. E o carcereiro percebeu que ele era diferenciado. E ali também começou a confiar
né, o dia a dia da prisão. E acabou colocando ele como responsável por todos os presos. Né? Porque também percebeu que o Senhor era com ele. Percebeu o seu caráter, a sua retidão. Agora é óbvio que ele não deveria estar feliz. Você ficaria feliz? Mas olha só, você viu na história ele murmurando, ele reclamando. Deus, olha eu aqui, eu não fiz nada, meu Deus, eu não aguento mais. Que momento, sabe? Aquele povo que murmurava, aquele povo que saiu do Egito, murmurava, ficou 40 anos rodando naquele deserto, de tanta murmuração, deixando Moisés louco, de todos aqueles. Né? Aparentemente, acho que só 2 entraram na Terra Prometida, porque eles não passavam no teste. Né? Mas com José era diferente. Right? So he was sent to prison, and there in prison, I mean, he continued being the same Joseph, being a kind man, trying to help everybody, working hard, right? And then the warden could notice he was so good that God was with him, and they started giving him lots of responsibilities. And he ended up putting him in charge of everybody that was in prison. Então, vamos lá para o versículo 22. Vou dividir aqui com vocês o versículo 22. Vamos ver, então, o que aconteceu. Pulando aqui do 4 para o 22. Ok? Ok? Olha só. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. Imagina, aconteceu na prisão a mesma coisa que aconteceu com ele na casa de Potifar. Né? Então, por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Por isso o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. In English, so the warden put Joseph in charge of those held in prison, and he was made responsible for all that was done there. Again, Joseph found favor in the eyes. 22. So the warden put Joseph in charge of all those in the prison, and he was made responsible for all that was done there. Last time. So the warden put Joseph in charge of those held in prison, and he was made responsible for all that was done there. Right? Então, por isso, o carcereiro, the warden, né? Carcereiro, esse warden, você vai contar também como se fosse o gerente da cadeia. So, the warden, né? Então o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão. So, the warden put Joseph in charge of. Gente, no mundo dos negócios, esse in charge of é muito comum. Às vezes você entra numa loja, está procurando pelo gerente, pelo encarregado, você fala o quê? Who's in charge of? Who's in charge of? Né? Quem é que está no comando aqui? Quem é que está encarregado aqui? Ok? So the warden put Joseph in charge of those held in prison. Todos aqueles que estavam lá, né? Na prisão. E ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. And he was made responsible for all that was done there. And he was made responsible for all that was done there. Certo? Muito bem. A gente vai fazer uma pausa aqui nessa história, certo? Porque o que acontece? Lá nessa prisão, ele encontrou 2 funcionários do palácio.
né? Nós tínhamos lá o padeiro e o copeiro, chefe, que estavam lá na cadeia por conspiração, né? E aí, o que será que aconteceu? Eu sei que José procurou ajudar esses dois também. Como? Interpretando seus sonhos, ok? Só que essa história nós vamos continuar na quarta-feira, right? So there in prison, Joseph met two employees from the palace, right? From the palace, the baker and the cloakman. And these two, they had dreams, and they couldn't know what those dreams represented. And Joseph tried to help them out, ok? Então, na quarta-feira a gente vai continuar essa história e saber como então que José, de escravo, passou a governador do Egito. Ok? It's excellent. Mas uma coisa eu posso dizer, foi o trabalho dele de excelência. Ok? Então agora, vamos trabalhar aqui com esses dois versículos, né? Vamos ver aqui um pouquinho do inglês, como que nós vamos trabalhar aqui, né? Falar um pouquinho mais desse vocabulário. Vamos lá? Deixa eu pegar uma ajuda aqui. Muito bem. Vamos lá. Trabalhar um pouquinho aqui, ó. Então, I like to separate the verbs, the nouns, prepositions, pronouns, everything that can help you make better sentences, né? Porque vocês que às vezes estão começando, têm uma dificuldade de fazer as sentenças, né? Se você não consegue fazer sentenças, você não vai conseguir falar, você não vai conseguir se comunicar. Então, esse tipo de exercício vai te ajudar, ok? Let's start with the verbs. Começando pelos verbos. Vamos marcar aqui. Peraí. Ok. First verb, found. Found. Found é um verbo. Muito bem, estou vendo aqui alguns comentários aqui. Comportamento de José e Davi diante da tentação. E eu podemos dizer que foram comportamentos completamente distintos, né? Muito bem, Jurema. Né? O som não está muito bom. Vou tentar falar mais alto, ok? Muito bem, vamos lá. Found é um verbo que está no simple past, não é? Um verbo irregular, ele não está como ed, né? Encontrou, found. E aí, o próximo, the next verb, became. Became, também um verbo no simple past, irregular, right? Porque os verbos regulares terminam com ed, right? Regular verbs, yeah, simple past, regular verbs, and in ed, okay? Good. And then I have put. Put. Also in the simple past. Esse é irregular mesmo, porque é put, put, put. Okay? So there are two puts. Então, Potiphar put him in charge of his household, and the warden put Joseph in charge of all those held in prison. Entrusted. Entrusted. Simple past. This time is regular, right? Entrusted, né? Confiou, entregou, né? Tudo que ele tinha, possuía, owned. Toma cuidado com a pronúncia desses verbos no passado que são regulares, ok? Vou marcar uma coisinha aqui para vocês, ó. Essa letra E é muda. Tá pensando aqui, né? E essa também é. Ok? Entrusted. Owned. Ok? E aí nós temos aqui o held. Passado simples. Held. Né? Todos os homens que estavam ali presos, né? Mantidos ali na prisão. Né? Was.
Verb to be in the past, singular, ok? Was made responsible, was done. Dois verbos, né, na voz passiva, passive voice, ok? Então, aqui o primeiro, ó, was made. Ele foi feito responsável, né? Eles estão usando isso, né? Mas ele se tornou responsável, né? E aqui, was done, tudo que tinha lá, ok? Então, voz passiva. Let's go with the nouns, right? Now I have Joseph, proper noun, right? And I have another Joseph. Joseph found favor in his eyes. And what is the Joseph? The warden put Joseph in charge. Okay? And household. Household. Da casa. Tudo relacionado à casa. Ok? Households. Households, né? A casa, a propriedade. Care, né? Care, que é cuidado. Confiou aos seus cuidados. Entrusted to his care. Ok? To his care. And the warden, o carcereiro, né? O gerente ali da prisão. In prison. Prison. Ok? Prepositions. Prepositions. There are two in, or in his eyes, os seus olhos. There's one more. One more. In the prison. In the prison. Na prisão. Tá? E tem one to. Entrusted to. Ok? One for. Né? Confiou a ele. É responsible for. Então, aqui. É sempre assim. Responsible for. Responsible. Não simple. Sound of ok? Responsible. Responsible for. Fechamos, né? Possessive adjective. O pronome possessivo. I have one. There are four his. In his eyes. Aos olhos dele. Né? And became his attendant. O administrador dele. In charge of his household. Okay? There's one more. One more. He entrusted to his care. Né? Então, ele, his, dele. Ok? O your vai ser sempre em relação a você. No português fica meio confuso, porque eu tenho seu, sua, seus, suas. Só que às vezes você não sabe se é você, você não sabe se é dele ou se é dela. No inglês não acontece isso. Aqui tá his, é só dele. Se for her, é só dela. E se for seu, de your, né? Aí, então esse your vai ser sempre seu, de você, ok? Isso pode ser, no português é confuso, mas não no inglês. O inglês é uma língua muito objetiva. Então, his, ok? Aí eu tenho conectores, né? Ó, and, one, two, there is one more, and he was made responsible, okay? There's one, so the warden, então, o carcereiro, ok? O pronome, definite article, né? Se a gente está usando the, que você sabe já ao que se refere, não é? There are two, let's look for them. In the prison, na prisão. So, the warden, né? O gerente da prisão, carcereiro. Him, pronome objeto, vem sempre depois do verbo. Sempre, ó. Put him, já sabe que é ele, porque ele. Him se refere a ele, mas sempre depois do verbo. O pronome objeto vem depois do verbo. E his indica posse, ok? Subject pronoun.
que é o pronome pessoal. There are 3 he. So, let's find. He entrusted him to his care everything he owned. And one more here. And he was made responsible. Ok? E aí eu coloquei aqui adverbs. There, verbo de lugar. Lá. Ele foi colocado como responsável de tudo que acontecia lá. There. Ok? Adjetivos. Responsible for. Ó, responsible for. Eu até destaquei o for aqui, né? Porque é sempre assim, responsible for. E o outro aqui, esse responsible for, ele é um sinônimo. It's a synonym of in charge of. Ok? Você pode usar, né? Ele é responsável por, ele estava, né? Ele era o encarregado, né? Daquilo, ó. Então, ó, in charge of. In charge of. Né? In charge of his household. In charge of all those held in prison. Tá? Então, as preposições in charge of. E o que faltou aqui? Favor. Eu não terminei, não, de fazer os... tem alguns substantivos que eu não fiz, né? Favor. 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 Né? Favor, here. And attendant. Attendant, que aqui está sendo usado como administrador. Attendant. Não terminei, né? I don't know why I haven't finished up with the nouns. Eyes. Favor in his eyes. Eu realmente acho que eu deixei no meio do caminho, né? I'm sorry, guys. So, and Potiphar, né? He is a proper noun. Né? Ok, e aí eu juntei aqui esses vários pronomes, ok? Um é everything. Tudo que ele tinha, tudo que ele possuía. All. Those. Então, todos aqueles. Those. Que também é o pronome, those, pronome demonstrativo. Outro, all. Responsible for all that was done there. Responsável por tudo que that was done there. Muito bem. Vamos então agora fazer trabalho de repetição para que vocês fiquem com isso, sabe? Bem guardado, né? Ficar bem familiarizado com esses sons. Let's go! Genesis 39, yeah, verses 4 and 22. Então, repetition backwards, certo? Vamos lá. There, there, then there, was done there, that was done there, that was done there, ok? Vê se melhora o som aqui. That was done there, all, o L é L mesmo, all, for all that was done there, responsible. Olha aqui, esse izinho aqui, ó, ele tem o som de responsible. Não é responsible, não, responsible. Responsible for all that was done there. Made, was made. He was made. He was made responsible for all that was done there. And he was made responsible for all that was done there. Guys, are you repeating? It's so important, yeah? I want you to do this repetition with me. Ok? Estão repetindo? Muito importante, yeah? Prison, the prison, in the prison, held in the prison, those held in the prison, all, of all, charge of all, in charge of all, in charge of all, in charge of all those held in prison. Joseph, put Joseph, warden,
The warden put Joseph. So the warden put Joseph in charge of all those held in prison, and he was made responsible for all that was done there. Owned. He owned everything he owned. Care. His care. To his care. To his care, everything he owned. Entrusted. Entrusted to. He entrusted to. And he entrusted to his care everything he owned. Household. Household. His household. Of his household. Of his household. Charge of his household. In charge of his household. Him. Him. Put him. Potiphar put him. Potiphar put him in charge of all his household. Attendant. Attendant. His attendant. Became his attendant. And became his attendant. Eyes. His eyes. In his eyes. In his eyes. Favor. Favor. Found favor. Found favor. Joseph. Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Ok? Vamos lá? Vou lá do começo então. Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned. So the warden put Joseph in charge of all those holes in the prison, and he was made responsible of all that was done there. One more time. Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned. So the warden put Joseph in charge of all those held in the prison, and he was made responsible for all that was done there. Ok? Vamos comigo, então? Let's go! 1, 2, 3. Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned. So the warden put Joseph in charge of all those held in the prison, and he was made responsible for all that was done there. Ok? Muito bem! Então, nós fechamos aqui essa primeira parte da história de José, porque na quarta-feira, 20 e 30, temos mais um encontro, onde eu vou continuar essa história. Right? So we're just wrapping up here the story of Joseph, right? That from a slave to the governor of Egypt. So next Wednesday, 8:30 p.m., I'm going to continue this story. Mas eu queria que vocês notassem o seguinte, porque na semana passada, a gente trabalhou com a importância de sermos obedientes ao Senhor. Right? The importance of being obedient to God. So that's what we talked the last week. E qual é esse assunto, hein? Qual é o assunto? Quais são as lições que a gente pode tirar aqui dessa história de José? A importância da lealdade, a importância da fidelidade, a importância da fé ao Senhor, a importância da gente não ficar murmurando, né? Da gente ficar firme ali e entender que em tudo há propósito, não é mesmo? E que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E eu acho que apesar dele ser tão jovem, ele tinha esse entendimento. So I think the lessons we can take from his story, right? The importance, yeah, of being faithful, of being loyal, of being hardworking, of doing everything in excellence. Porque ele trabalhava duro e tudo que ele fazia com excelência. So the importance of doing things, with excellence.
Inclusive, essa história de José, ela é contada em multinacionais, em empregos, em palestras motivacionais. Por quê? Porque é um exemplo. Right? So, Joseph's stories, it's told in motivational speeches, right? There inside of a multinational companies, because Joseph is an example for all of us. Okay? So we just need to understand that God's will, yeah, is perfect and pleasing. Yeah? And there is a purpose in everything. Ok? Então, tem o nosso próximo encontro, quarta-feira. Very good. Muito obrigada, Renata, Jurema, pessoalzinho do Instagram. Então, se vocês acreditam que esse conteúdo que eu trago aqui para vocês é um conteúdo de qualidade, né? O que eu peço para vocês? Que vocês deixem um like aqui de vocês, que vocês compartilhem, que vocês possam convidar mais cristãos para vir aqui estudar conosco, né? Para que a gente possa crescer em entendimento da palavra do Senhor, da língua inglesa, porque esse tipo de trabalho aqui pode levá-lo à fluência no inglês e na palavra do Senhor. Seja fluente em inglês, seja fluente na palavra do Senhor. Eu sou Vilma Gomes. Be fluent in English, be fluent in the Word of God. Okay? See you next Wednesday. Bye now. Vamos encerrar aqui também com vocês. Thank you, thank you, thank you. Never give up. That's excellent. É isso aí. Né? José não desistiu? Até mais, Renata. Beijo para vocês.